que eu vou até chamar essa história com música, porque música destranca todos os cadeados, os braços cruzados e as caras emburradas. Vamos cantar? Enquanto meu pandeiro toca daqui, você pode bater palma daí. Que tal? Que tal você chegar para escutar melhor? Eu vou contar uma história pra você. É linda como tudo é na vida e eu vou dizer. Escute, você vai saber. Estou aqui pra amar você. Era uma vez um menino chamado Nicolau, que tinha uma doce e acolhedora família. A felicidade do Nicolau é que ele morava na mesma rua do seu avô. Então, quando ele chegava da escola, sempre dava um jeitinho de sair da sua casa e ir para a casa do seu avô. Aonde ele podia ouvir histórias, brincar, comer um monte de coisa gostosa. E o avô do Nicolau, ele sempre fazia coisas muito especiais para o menino. Naquele aniversário, o Nicolau estava ansioso, bem curioso, querendo saber qual seria a surpresa que o avô tinha lhe preparado. Quando finalmente o dia do aniversário chegou, Nicolau ficou muito feliz. O avô do menino tinha feito um lindo casaco. Feito pelo próprio avô. Aí o Nicolau ficou tão feliz com aquele casaco, andava com ele para todo lado e dizia: olha só, foi meu avô que fez, meu avô sabe das coisas. E o menino e o avô eram inseparáveis. Assim como o Nicolau se tornou inseparável do casaco. Aonde o menino ia, ele queria usar aquele casaco. Queria usar o casaco para todas as atividades, para ir para a escola, para ficar em casa, para tudo. Só que com o tempo, as crianças crescem e o casaco começou a ficar pequeno, subindo na manga, apertando na frente. E a mãe do Nicolau teve que dizer: meu filho, esse casaco não serve mais para você. A outra hora o vovô te faz outra coisa, não é? Só que o Nicolau gostava tanto daquele casaco, tinha sido tão especial, tinha sido o presente mais especial que ele já tinha ganho. Porque quando ele vestia aquele casaco, parecia que ele estava ganhando um abraço do avô. Por isso, ele não queria desistir do casaco, não. E foi logo dizendo: nananina, não. Eu não vou me desfazer do meu casaco. Eu vou lá na casa do vovô e o vovô vai conseguir resolver isso. Vovô! E o vô do Nicolau estava esperando ele com um bolo de laranja que tinha acabado de sair do forno, ainda fumegando, e também com uma xícara de chocolate quente. Nicolau sentou e foi logo contando o caso do casaco. O avô, então, coçou a barba e, pensando, se levantou e voltou trazendo a sua caixa. Não era uma caixa qualquer, era uma caixa muito especial. E com ela, o avô de Nicolau fazia um montão de coisa diferente. Logo em seguida, ele pegou o casaco e... Rec, risque, tac, vique. O vovô pegou então aquele casaco e transformou numa linda gravatinha. Ai, o Nicolau ficou tão feliz. Ai, ele saiu dali todo animado. Colocou a gravata e não tirou mais. Usava a gravata pra tudo, até pra dormir. Só que ele andava tanto com aquela gravata que ia lavar a mão, molhava a gravata, ia comer sopa, sujava a gravata. E aquela gravata foi ficando toda encardida, cheia de mancha, suja. Afinal, ele não queria tirar nem pra mãe dele lavar. E um dia, a gravata já estava toda rasgada e suja. E a mãe dele teve que dizer: Nicolau, já deu, né? Não dá mais pra você usar essa gravata, meu filho, tá muito feia. Outra hora teu avô te faz outra coisa. Mas o Nicolau não queria outra coisa. Quando ele vestia a gravata, é como se ele sentisse a mão do avô pertinho do seu ombro. Ele se sentia protegido. Então, já se sabe. Foi logo dizendo para a mãe: nananina, não. Eu não vou me desfazer da minha gravata. Eu vou lá na casa do vovô, que ele vai dar um jeito. Vovô! E dessa vez, o avô esperava o menino com um bolo de chocolate. Sabe, bolo de cenoura com cobertura de chocolate.
E tinha também um suco de laranja feitinho na hora. Em seguida, o menino, depois de comer e beber, foi logo contando o caso da gravata. O avô coçou a barba, pensou, se levantou e foi buscar a sua caixa mágica. Depois, se sentou com a gravata na mão e então... Rique, reque, taque, vique. Em pouco tempo, com tudo aquilo da caixa mágica, o avô transformou aquela gravatinha em um lindo botão que ficaria perfeito para fechar uma das camisas de Nicolau. Nicolau colocou aquele botão na camisa e ficou tão feliz. Só queria usar aquela camisa. Mostrava o botão em todos os lugares e falava, olha, foi meu avô que fez, viu? Meu avô sabe das coisas. Meu avô sabe resolver as coisas. E andava com o botão pra lá e pra cá. Só que um dia, brinca daqui, corre de lá, passa, repassa, pula, desce, sobe. Nicolau chegou em casa, olhou no espelho e... o botão tinha caído. Muito triste. Ele voltou todo o trajeto, tentou encontrar o botão, mas... nada. Desolado, foi contar pra mãe. E agora, mãe? Eu perdi o botão. Não tem nada que eu possa fazer. Eu só queria ter esse botão porque quando eu usava o botão, eu sentia o vovô perto do meu coração. A mãe, então, afagou os cabelos do filho e disse, calma, meu filho. Vai lá na casa do seu avô, conversa com ele. Ele vai saber o que fazer. O menino foi, mas foi bem desanimado, porque não tinha o que o avô pudesse fazer. Afinal de contas, ele não tinha mais nada, não é? Mas foi. Vô! Ô vô! E o vô esperava o menino com caldinho de feijão. Daquele cheiroso, temperado, com couve cortada e laranja para comer junto. Depois de comer, o menino chateado não disse nada. E então, o avô, coçando a barba, foi logo perguntando, o que aconteceu, Nicolau? Como que eu posso te ajudar? E o Nicolau contou. Contou que tinha perdido o botão e já emendou dizendo que sabia que o avô não podia fazer nada sobre aquilo. Mas o avô do menino abriu um sorriso. Levantou e dessa vez voltou com uma outra caixa. Diferente daquela que ele sempre usava. Com aquela caixa na mão, ele então... pegou papel, lápis e juntinho com o Nicolau, escreveu uma história. Uma história sobre tudo que tinha acontecido. E quando os dois terminaram, o Nicolau sorriu e abraçou o avô bem forte. Como aquele avô era capaz de fazer muito com tão pouco. Porque afinal, o que transbordava era o amor. E assim, Nicolau foi embora com aquele papel, que na verdade não era o mais importante. Porque a história escrita pelos dois já estava dentro do coração do Nicolau, para nunca mais ser perdida. E aonde ele ia, ele contava. Ele contava que de um casaco, o avô dele fez uma gravata, que de uma gravata o avô fez um botão. E de um botão, o avô escreveu uma linda história. E essa nunca se perderá. E dizem que Nicolau também canta bem assim. De pouco se faz muito, mas é suficiente. Um ato de amor se espalha pra toda a gente. E dizem que os amigos do Nicolau começaram a saber daquela história e também começaram a pedir para os seus avós contarem histórias. E em pouco tempo, os avós, as avós, os pais e as mães estavam espalhando histórias pelos 4 cantos. E as crianças foram entendendo que os pequenos gestos de amor, as pequenas histórias, o cafuné, o abraço, o contato, uma ligação, uma história antes de dormir, tudo aquilo era muito, apesar de parecer pequeno, apesar de parecer pouco. E naquela cidade, durante os aniversários, os pedidos eram diferentes. Eu quero um abraço bem apertado.
Eu quero uma história no pé do ouvido. Eu quero uma tarde dançando e dando risada. Eu quero muitas cócegas, porque afinal, tudo isso que Nicolau e todos os habitantes daquele lugar aprenderam é que tudo isso não tem preço e que de pouco pode se fazer muito quando há amor que transborda. Colorim colorado, de pouco se faz muito, livre adaptação do conto popular judaico, está terminado. E agora? Qual é o pouco que pode se tornar muito, cheio de amor, aí na sua casa? Menos eu, mais nós. Que tal? Que tal um pequeno gesto para no meio desse momento difícil que estamos passando, você demonstrar o quanto você ama os seus e também aqueles que estão mais distantes? Eu fico esperando que ação você vai fazer para valorizar a sua família e começar a solidariedade dentro de casa, para depois começar a espalhá-la pelo mundo. Assim como as histórias. Quem conta um conto aumenta um ponto, e quem conta com amor espalha esse sentimento pelo mundo. Obrigado! Se você quiser conhecer mais o meu trabalho, pode acessar as minhas redes sociais, @DanielePamplona, @O Poder da Palavra Falada. Até a próxima história. Bons momentos com a tua família.